E aí, amigos, meu nome é Raul Reis e você está no Sapo Cancelado. E se você caiu nesse canal, esse é um canal de notícias. Meu intuito aqui é te informar e te divertir se for possível. E lembrando que se eu quiser dar minha opinião, eu posso. Se você gostar do canal, você se inscreve e curte, fechou? Não tem piadinha hoje porque é triste, tá? Então, vamos lá. Alexa, tudo bem? Hoje, não muito. O dia amanheceu com a despedida de Jô Soares. O apresentador, humorista e escritor partiu aos 84 anos, deixando um legado com personagens inesquecíveis e entrevistas históricas. Alexa, para. Só pra você entender, hoje morreu o Jô Soares. Eu acabei de abrir o celular e tinha lá a notícia. E eu vou fazer o melhor possível para tentar informar algumas coisas da carreira do Jô. Não tem como colocar tudo. O Jô é um inimigo do YouTube, porque, exemplo, se você vai fazer um vídeo curto, não dá, porque a carreira dele é muito gigante, ele é muito grande. Assim, não é de gordinho, não. É muito grande a carreira do cara, o cara é brabo. Então vamos lá, ó. G1, Jô Soares morre aos 84 anos. O apresentador estava internado no hospital sírio-libanês desde o dia 28 de julho. Então fazia muito tempo que ele estava internado e a causa da morte não foi divulgada. A primeira pessoa que deu sobre o anúncio da morte dele foi a Flávia Pedra, que foi uma ex-mulher do Jô Soares e depois foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital sírio-libanês. O Jô é considerado um dos maiores humoristas do Brasil. Melhor ainda, o Jô é um dos primeiros humoristas do Brasil. Você tem noção do que é isso? Caraca. E o Jô sempre teve no seu programa, né? Pelo menos eu vi só o programa do Jô, tá, pessoal? Eu era muito novo para esses outros programas que ele apresentou. Mas ele tinha o humor como uma forma registrada, né? Então ele sempre soltava umas piadinhas muito boas. Abre aspas pro próprio Jô Soares numa entrevista que ele deu aqui pra Globo, ó. Tudo o que fiz, tudo o que faço, sempre tem como base o humor. Desde que nasci, desde sempre. E aí, só pra você entender como o Jô Soares era embaçado, ó. Ele foi entrevistador, ator, escritor, dramaturgo, diretor, roteirista, pintor e tá aqui reticências. Cara, eu acho que ele foi muita coisa. E aí, vamos pra informações que talvez você não sabia, porque eu também não sabia. Então vamos lá. O Jô teve a sua adolescência na Suíça, ó. O José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares, ele nasceu no dia 16 de janeiro de 1938. Ele era filho único de um empresário, por isso que ele foi lá pra Suíça, tá? Ele não era pobre, não. E aí, em entrevista no Fantástico de 2012, o Jô disse que, pelo fato de ser gordo, ele preferia ser conhecido mais pelo espírito do que pelo físico. E hoje o pessoal prefere falar assim: ai, gordofóbico. Pois é, o Jô Soares era genial. Abre aspas. Então eu era muito exibido. Sou muito vaidoso, nunca escondi isso. Qual é o artista que não é vaidoso? Todos, é uma profissão de vitrine de exibidos. Você nasce querendo seduzir o mundo. Caraca, o jogo era diferenciado, né, velho? É verdade. Na infância, o Jô estudou num colégio interno, ele não gostava, ele chorava muito, era uma coisa excessiva, ele ficava chorando mesmo. E aí na escola, o apelido dele foi Poeta. Aí, abre aspas pro Jô de novo, ó. Sendo gordo e ter o apelido de Poeta, acho que já era uma vitória. Caraca, era uma vitória assim. Eu lembro que quando eu era pequeno e o meu apelido trocou de gordinho para alemão, eu adorei. Então, como eu disse, na adolescência o Jô foi lá para a Suíça, ele ficou dos 12 aos 17 anos lá, começou a estudar, ele parecia que ia ser diplomata, mas ele começou a se interessar por teatro e por shows. E aí, que bom, né? Que bom que ele se interessou por teatro e shows. Abre aspas pro Jô. Mas sempre ia ao teatro, sempre ia assistir os shows, ia pra coxia ver como era. E já inventava números de sátira do cinema americano. Fazia dança com os sapatinhos que eu calçava nos dedos. Mais tarde o Jô voltou pro Brasil, porque o
o Orlando, o papai dele aqui, os negócios dele fracassou, acho que ele faliu. E aí na época o Jô, ele chegou no Brasil e falou assim, pô, você isso aqui. E ele foi pro teatro. E graças a Deus ele foi pro teatro, ó. Imediatamente comecei a frequentar a turma de teatro, a mostrar meus números e a coisa engrenou quase naturalmente. O primeiro filme musical que o Jô estreou foi O Rei do Movimento. E a estreia na TV aconteceu em 1958. Fala assim, pô, em 58, se você conhece um pouco de história, o Pelé tava sendo campeão do mundo. O Pelé. Caracas. E aí em 58 ele participou do programa A Noite de Gala e passou a escrever para o TV Mistério. Isso era uma emissora de TV, tá? Depois ele foi pra TV Tupi, que na época devia ser a top, porque eu já escutei muito sobre a TV Tupi, tá? Aí, abre aspas pro Jô de novo. Eu consegui trabalhar ao mesmo tempo nas 3 emissoras que existiam no Rio. Eu tirei aqui a outra emissora que era ninguém conhece, tá? Mas ele falou isso numa entrevista. Em 1960, o Jô se mudou para São Paulo para trabalhar na TV Record. Não é bem assim, né, ó. Vim descobrir São Paulo, porque ele nunca tinha vindo, né, carioca. Era casado com a Tereza e tinha 22 anos. Vim para passar 12 dias e fiquei 12 anos. Obrigado e um beijo do gordo. E aí, mais tarde, ó, o Jô teve grande destaque na época com A Família do Trapo, exibido em 1967 e 71, todos os domingos. E no princípio o Jô só escreveu o roteiro, só que ele era parceiro de um cara forte no SBT. Quem que era? E aí, em 1970, ele assinou um contrato com a Globo, que era emissora carioca também, tá? E aí, na Globo, ele passou 2 vezes pela Globo, tá? Ó, pelos 17 anos seguintes, a partir daí, Jô Soares ficou na TV Globo. A estreia foi no programa Faça Humor, Não Faça Guerra, que você não deve conhecer se você tem uma idade. Depois, quando o contrato dele venceu em 87, o Jô foi para o SBT. Mano, é tipo assim, o cara tá no Rio de Janeiro jogando. Ele jogou no Flamengo, no Vasco, no Fluminense e no Botafogo. O cara é brabo. Aí ele foi para SBT apresentar um programa de entrevistas, que eu acredito que foi onde ele se descobriu, né? E durante o processo de impeachment do presidente Fernando Collor, você não vai saber, mas o seu papai provavelmente vai lembrar, o Jô apresentava um programa chamado 11h30 e funcionou como uma espécie de tribuna. O pessoal desabafava com o programa do Jô, 11h30. E ele retornou à Globo em 2000 para o programa do Jô. Esse eu acredito que você já ouviu falar, ou você conhece, eu assisti bastante o programa do Jô. E aí o Jô se justifica aqui, ó. Não foi por questão salarial, porque a contraproposta do SBT era muito alta, então o SBT ia pagar mais, tá? Voltei pela possibilidade de fazer entrevistas internacionais, pelas facilidades de gravação e pelo apoio do jornalismo. O Jô Soares também foi autor de livros, ó, best-sellers, escreveu para jornais e revistas. Caraca, só espero ter sido competente o suficiente para fazer uma pequena homenagem ao Jô Soares, que foi um gigante comunicador e um gigante do humor. E para encerrar, o próprio Jô falando da morte, tá? Lembrando que esse é um canal de piadinha de baixa qualidade, mas não tem como fazer piada com morte, tudo bem? Fechou? E aí o Jô para encerrar, e nós voltamos semana que vem para mais notícias do Papo Cancelado. Até mais. Foi. Medo da morte é um sentimento inútil. Você vai morrer mesmo, não adianta ficar com medo. Eu tenho medo de não ser produtivo. Citando meu amigo Chico Anísio, perguntaram para ele: você tem medo de morrer? Ele falou: não, tenho pena. Impecável.